Irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6. Leiamos algumas partes desse capítulo. João, capítulo 6, versículo 32, será a primeira parte. João capítulo 6, versículo 32, primeira parte, até o versículo 40. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos para o versículo 47 dessa mesma parte, do capítulo 6, e leiamos até o versículo 59. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos agora para outra parte do Evangelho, desta vez em Lucas. Lucas capítulo 22. Mesma leitura que nós fizemos no domingo passado, pois nós continuamos aprendendo a doutrina bíblica acerca da Santa Ceia do Senhor. Vamos ler Lucas 22, a partir do versículo 19 até o versículo 23. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade,
vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isto. Vamos para o texto da doutrina, no domingo 29 do Catecismo de Heidelberg. Domingo 29. A pergunta é: pão e vinho, então, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? Resposta: não. Neste ponto, há igualdade entre o batismo e a ceia. A água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem tira os pecados. Ela é somente um sinal divino e uma garantia disto. Igualmente, o pão da Santa Ceia não se transforma no próprio corpo de Cristo, mesmo que seja chamado corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos, como atestado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Pergunta e resposta 79. Por que, então, Cristo chama o pão seu corpo e o cálice seu sangue, ou a nova aliança em seu sangue? E por que Paulo fala sobre a comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala assim por uma boa razão. Ele nos quer ensinar que seu corpo crucificado e seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e bebida de nossas almas para a vida eterna, assim como o pão e vinho mantêm a vida temporária. E, principalmente, ele nos quer assegurar por estes visíveis sinais e garantias, primeiro, que participamos de seu corpo e sangue, pela obra do Espírito Santo, tão realmente como recebemos com nossa própria boca estes santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Deixem abertos, por favor, os textos, tanto do Catecismo como da Sagrada Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia é ministrada na congregação do povo de Deus. No culto, a ceia ela é tomada pelos membros comungantes, aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé. Mas os nossos filhos pequenos e os nossos filhos adolescentes que não fizeram pública profissão de fé, que são membros da igreja também, eles não participam da ceia, pois eles ainda não conseguem discernir o significado da Santa Ceia. Eles ficam de fora da Santa Ceia. Porém, essas crianças e esses adolescentes, eles estão presentes no culto e eles estão testemunhando os pais e outros membros comungantes comendo o pão e bebendo o vinho da Santa Ceia. Eles veem isso. E eu acredito que uma curiosidade deve estar no coração das nossas crianças e dos adolescentes que ainda não provam o pão e do vinho da ceia. Que curiosidade é essa? Eu acredito que vocês, crianças e adolescentes que não participam da ceia do Senhor, devem estar pensando na hora, no momento que presenciam os pais e os membros comungantes tomando a ceia: qual é o gosto do pão da ceia? Qual o sabor do vinho da ceia? Eu digo a vocês que essa é uma curiosidade muito boa. E eu respondo essa curiosidade agora, nesse momento. O
pão da ceia tem gosto de pão, e o vinho da ceia tem gosto de vinho. Você esperava que tivesse gosto de quê? Diga, pense, esperava que tivesse gosto de quê? Você esperava que tivesse gosto de carne? Você esperava que tivesse gosto de sangue? Claro que não, meus queridos irmãozinhos e irmãzinhas que não participam ainda da ceia do Senhor. Sabe por que não tem esse gosto de carne e sangue? Porque o pão e a ceia, o pão da ceia continua sendo pão e o vinho da ceia continua sendo vinho. A oração que o pastor ele faz na ceia não transforma o pão e o vinho da ceia. Se houvesse uma transformação do pão e do vinho da ceia, então haveria também uma transformação no sabor, no cheiro, na cor e na forma deles, do pão e do vinho. O pão ele continua sendo pão e não se transforma na carne do Senhor, e o vinho continua sendo vinho e não se transforma no sangue do Senhor. O dia do Senhor, o domingo 29 do nosso catecismo, ele é mais uma parte do ensino sobre o sagrado ensino sobre a Santa Ceia do Senhor. E este domingo 29, ele ensina a relação entre os símbolos da ceia, pão e vinho, e o corpo e sangue do Senhor Jesus. E a pergunta e resposta 78, ela ensina como essa relação ela não deve ser entendida por nós crentes. E a pergunta e resposta 79, ela ensina como essa relação, sim, deve ser entendida por nós, crentes que participamos ou que assistimos os outros irmãos nossos participando da ceia. E eu chamo todos a ouvirem o Evangelho desse ensino da Sagrada Escritura, desse ensino do Evangelho, no seguinte tema. O tema da nossa pregação desta manhã é o seguinte: o Senhor Jesus está conosco na ceia para nos alimentar. Esse é o tema da pregação desta manhã. O Senhor Jesus está conosco na ceia para nos alimentar. Nós veremos dois pontos nessa pregação. Primeiro ponto: o pão e o vinho não se transformam no alimento que nos alimenta. E em segundo lugar, o pão e o vinho são sacramentos do alimento que nos alimenta. Como eu disse a vocês na introdução, nada se transforma na hora da ceia. Essa é a nossa clara confissão na resposta 78 de nosso catecismo. Nós confessamos, a pergunta é a seguinte: pão e vinho, então, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? E a nossa resposta é não. Começamos já com um não categórico. Nós falamos em nossa resposta que, da mesma forma que a água do batismo, ela não se transforma no sangue de Cristo e nem é a própria purificação dos pecados, assim também o pão e o vinho se mantêm pão e vinho e só são sinais. Isso nós já lemos, não precisa lermos novamente. De fato, nós devemos reconhecer que a igreja cristã, antes da reforma, caiu no erro de dizer que o pão e o vinho são transformados no corpo do Senhor. Não é errado nós reconhecermos o erro da igreja de Cristo antes da reforma. Vou dar alguns dados históricos para vocês. No ano de 818, ninguém aqui era nascido nessa época, 818 da era cristã, apareceu um homem chamado Cassius Radiberius, defendendo essa doutrina
de transformação dos elementos da ceia em corpo e sangue de Jesus. E o nome transubstanciação, é o nome dessa doutrina, transubstanciação, veio de um outro homem chamado Hidalberto de Turco. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Como acontece na Igreja de Cristo em todas as épocas, um vem com uma história, outro confirma, e aí essa ideia foi levada em 1215 a um concílio da Igreja de Cristo na época, o quarto concílio de Latrão. E aí, nesse concílio, chamado Concílio de Latrão, 1215, tornou a transubstanciação um ensino oficial da Igreja Cristã. Mas o que aconteceu? Aconteceu a Reforma Protestante. O grande mover do Espírito Santo, chamado Reforma Protestante. O grande avivamento da Igreja de Cristo, chamada Reforma Protestante do século XVI. E como um verdadeiro avivamento do Espírito Santo na Igreja, o Espírito levou a Igreja ao retorno à Sagrada Escritura. Porque reforma é isso. Reforma é retorno às Escrituras. E o que a Igreja fez? A Igreja ela não aceitou a doutrina que diz que o pão e o vinho da ceia são transformados no próprio corpo e sangue de Cristo. Ou seja, a Igreja de Cristo, proveniente da Reforma, ela rejeitou a doutrina conhecida como doutrina da transubstanciação. E por isso, as igrejas vindas da Reforma rejeitam a doutrina da transubstanciação. E essa doutrina, lamentavelmente, tristemente, ela foi mantida pela Igreja Humanista, pela Igreja cujo supremo pastor é o Papa, a Igreja que é conhecida como Igreja Católica Romana. Ok? Essa doutrina é mantida por ela, da transubstanciação. Agora, por que as igrejas da Reforma rejeitaram a doutrina da transubstanciação? Será que é porque é uma doutrina do Papa? A gente deve fugir desses extremos. Sabemos que existem grupos no meio cristão e só pelo fato de ser uma doutrina do Papa eles rejeitam. Se o padre usa preto, os pastores vão usar branco. Se a Igreja Romana ela batiza crianças, então nós não vamos batizar crianças. Interessante que isso é um julgamento um pouco seletivo demais, porque a Igreja Romana crê em Trindade e nós não vemos as igrejas ditas evangélicas hoje negando a doutrina da Trindade e outras doutrinas bíblicas. Mas a doutrina da transubstanciação, por que nós negamos? Será que é porque é uma doutrina do Papa? Não. A rejeição dessa doutrina de transubstanciação é porque a Escritura não ensina a transubstanciação. De fato, nós como crentes reconhecemos as palavras de Jesus na ceia, quando Jesus, ele segurando o pão, ele disse: isto é o meu corpo. Nós lemos isso em Lucas, capítulo 19, capítulo 22. Nós reconhecemos de fato e como verdade as palavras do Senhor Jesus, quando segurando o cálice, que tinha vinho dentro dele, disse: este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Nós reconhecemos as palavras do apóstolo lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele diz que quando nós participamos da ceia, estamos participando, tendo comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Nós reconhecemos essas palavras de Deus. São de Deus. Porém, nós não aceitamos o sentido que o Papa e a sua igreja dão a essas palavras. Sentido. Grande pergunta quando nós lemos e vamos tocar para o texto lá de Lucas 22.
2, versículo 19, quando Jesus disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, quando diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós. Nós devemos pensar: será que Jesus, com essas palavras, ele ensinou a transformação do pão e do vinho no próprio corpo dele e no próprio sangue dele? Como nós devemos entender essas palavras de Jesus? Essa é a questão que nós devemos pensar. A nossa confissão, ela diz o seguinte: o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo, mesmo que seja chamado corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos, como atestado pelo Espírito. Nós falamos isto na resposta de número 78. Notem a declaração que nós fazemos, a nossa declaração de fé. Reconhecemos a palavra de Jesus. Sim. Mas também nós reconhecemos, veja em seu catecismo, no finalzinho da resposta: conforme a natureza e o uso dos sacramentos, como atestado pelo Espírito Santo. Isso é importante para nós entendermos. O que significa isso? O que quer dizer isto? Natureza e uso dos sacramentos. Quanto à natureza do sacramento, a essência dele, nós aprendemos que os sacramentos são sinais e são selos da verdade que este sacramento representa. Quanto ao uso dos sacramentos, nós aprendemos que o Espírito de Deus usa os sacramentos para fortalecer a fé que Ele nos deu, fortalecer a fé nas promessas de Deus. Por exemplo, lembre-se da circuncisão. Acredito que todos os crentes em Cristo que leem a palavra lembram da circuncisão. A circuncisão, aquela operaçãozinha que se fazia nos meninos ao 8º dia de nascido. A circuncisão não era o pacto, mas a circuncisão foi chamada de pacto. Vamos lá para a Bíblia, lá para Gênesis, capítulo de número 17. Versículo de número 9. Gênesis 17, versículo de número 9. Primeiro livro da Bíblia. Tem dois livros muito fáceis de nós encontrarmos na Bíblia: é Gênesis e Apocalipse. Gênesis fica logo no início, Apocalipse fica logo no final. É muito fácil você encontrar esses dois livros da Bíblia. Gênesis capítulo 17, versículo 9. Deus, ele disse o seguinte a Abraão: disse mais Deus a Abraão, pai de todos os crentes: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Agora veja, versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Veja que Deus, ele está olhando, está entregando a circuncisão e está dizendo: esta é a minha aliança, circuncidarás. Deus chama o sinal como sendo a própria aliança. Por que ele faz isso? Porque há uma ligação tão estreita, tão fina entre o sinal e a aliança, que Deus não tem problema de usar uma palavra para outra. Deus não tem problema de falar da coisa sinalizada como sendo a própria realidade daquilo que ela sinaliza. Por
Por isso que Deus ele chama circuncisão do próprio pacto. Isso é uma coisa que nós devemos guardar em nossa mente. Lembre-se ainda, falando da circuncisão, que a circuncisão ela foi dada a Abraão para confirmar e fortalecer a fé de Abraão na promessa dele. Se você pegar a Bíblia e começar a ler o versículo capítulo 12, nós não iremos fazer isso aqui no culto, vocês podem fazer isso em casa. A partir do capítulo 12, você vai ver a fé de Abraão tendo altos e baixos. E quando você chega no versículo 16, você vê Abraão, ele até mesmo fazendo coisas muito feias, enfraquecendo a fé, como por exemplo, até mesmo caindo na besteira, como cabe a nós, de atender o conselho de Sara de ter Agar, uma escrava, como sua esposa, para de Agar ele recebeu um filho, pois ele havia recebido a promessa que do seu descendente ele receberia sim o Salvador do mundo. E Abraão já era velho e Sara era velha, e aí eles pensaram: rapaz, vamos dar uma ajudinha a Deus, vem cá, olha Agar, pega a serva e toma a tua esposa e tem dela um filho. Então, depois desses episódios de tanta fraqueza na fé, Deus disse: não, eu vou confirmar a aliança e vou dar um sinal para fortalecer em Abraão e na igreja essa minha promessa de justificação pela fé e da salvação em Cristo. E aí deu a circuncisão. Então, quanto ao uso da circuncisão, do sacramento, ele vem como um selo, ele vem como uma garantia, ele vem como um instrumento de Deus para confirmar, para fortalecer a nossa fé na palavra dele. Tem isso na mente. Ainda da circuncisão. Lembre-se dessa natureza e desse uso do sacramento da circuncisão. Quanto à natureza da circuncisão, ela não era a justificação pela fé, mas ela sinalizava essa justificação, ou seja, ela tornava visível que Deus perdoa os nossos pecados. Quanto ao uso da circuncisão, ela não era para justificar, tornar o pecador justo diante de Deus, mas a circuncisão era para garantir, selar a promessa da justificação pela fé. O apóstolo Paulo pregou isso à igreja de Roma. Veja lá em Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, 11. O apóstolo Paulo está combatendo aqueles que não entenderam a circuncisão, que achavam que a circuncisão era um meio de termos justiça diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai quebrar essa heresia dos judeus, dizendo o seguinte, Romanos 4, 11, o texto nos diz, falando acerca da justificação pela fé, que Abraão foi justificado, teve seus pecados perdoados por Deus por meio da fé, e não das obras da lei, e nem da circuncisão. Capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: e recebeu Abraão o sinal da circuncisão, como o quê? Como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O que é que era a circuncisão? Sinal. O que era a circuncisão? Selo. Para que servia essa circuncisão? Para confirmar e garantir a Abraão a justificação em Cristo Jesus somente. Perdão dos pecados. O nosso catecismo ele fecha essa questão dizendo: olha, quanto à natureza e ao uso dos sacramentos, nós falamos nesse sentido sobre corpo e sangue. Sendo assim, da mesma forma,
como a circuncisão, o pão e o vinho da ceia não são o corpo de Cristo e o sangue, mas o pão e o vinho são usados para tornar visível e para garantir que Jesus é o verdadeiro alimento para a vida. Devemos ter essa certeza. Essa é a natureza e o uso bíblico dos sacramentos. E por isso, não devemos entender literalmente as palavras de Jesus. Lembre-se que o Senhor Jesus ele usou linguagem figurada. Como, por exemplo, quando ele disse, eu sou a porta. Vocês lembram do Evangelho? Jesus disse, eu sou a porta. Mas pare para pensar, quando Jesus declara isso, eu sou a porta. Claro que nós não podemos pegar essa palavra e daí termos a conclusão que Jesus era de madeira. Você já viu uma porta dele? É a porta da igreja. A porta da igreja é de madeira, aquela porta de grandona é de madeira. Nós não podemos pensar, com base nessa palavra de Jesus, que ele dizendo que ele era a porta, que Jesus ele tinha ferrolhos nos seus braços, que Jesus ele tinha no seu umbigo o lugar onde se coloca a chave para abrir. Linguagem figurada. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse eu sou a porta é o sentido real. Jesus ele estava dizendo eu sou a entrada do reino de Deus. Se você quer entrar no reino de meu Pai, tem que ser por mim. Então, nesse sentido, ele estava dizendo eu sou a porta. Não é literal, figurado. Da mesma forma, o Senhor Jesus, quando diz que o pão e o vinho é o corpo e o sangue dele, é uma figura de linguagem. Esse é o modo mais simples, natural, de nós entendermos a Escritura a parte daquilo que Deus está nos dizendo. Mais natural. O Senhor Jesus, com essa figura de linguagem, ele ensina seu corpo crucificado e seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e bebida de nossas almas para a vida eterna. E assim, como o pão e o vinho mantêm a vida temporária, da mesma forma, ele mesmo nos mantém na vida eterna. Veja que nós simplesmente confessamos isso. Nós estamos aqui na resposta 79 do nosso catecismo. Quando as pessoas perguntam por que Cristo é chamado pão, por que o corpo que liga é chamado o pão é chamado de corpo, por que o vinho é chamado de sangue, por que a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, por que? A resposta é Cristo fala assim por uma boa razão. Ele nos quer ensinar que seu corpo crucificado e seu sangue derramado são o verdadeiro alimento, bebida de nossas almas para a vida eterna, assim como o pão e vinho mantém a vida temporária. Por isso nós podemos dizer que o pão e vinho não se transformam. Eles representam o corpo e o sangue que seriam oferecidos na cruz em favor da nossa salvação. Por isso que é importante lembrar do que Jesus ele falou lá em João capítulo 6, versículo 35, 53, 54. Em João 6,35, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
No versículo 53, Jesus falou, respondeu-lhe Jesus, respondendo aos judeus incrédulos, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E no versículo 54 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Se você pegar essa passagem e você ver o próprio contexto das palavras de Jesus ele está usando figuras de linguagem para dizer: se você quer de fato se alimentar para nunca morrer, creia em mim. Eu sou o pão, eu sou a bebida, eu sou o alimento para a vida eterna. Creia em mim. Se você crê em mim, eu ressuscitarei você no último dia. Os judeus não conseguiram entender porque a mente deles estava como se tivesse um véu. E Jesus, como um bom mestre, lembrem-se das pregações que nós temos ouvido sobre parábolas. Ele usava parábolas, ele usava figuras de linguagem e até como instrumento de juízo dele para os incrédulos, para confundir a mente. Mas, pela graça de Deus, olhando o texto, nós podemos ver que crer é o mesmo que comer. Crer em Cristo é o mesmo que comer da carne dele, beber do sangue dele. Isso é o Evangelho. Por isso nós podemos afirmar, com base na palavra de Jesus somente, o Senhor Jesus é o alimento para a vida eterna. Quem nele crê, dele se alimenta para a vida eterna. As palavras do Senhor Jesus em João capítulo 6, 35, 53 e 54 nos fazem entender esse mistério, nos fazem entender o sentido do pão da ceia ser chamado de corpo de Cristo e do vinho ser chamado de sangue de Cristo. E por isso, você e eu, nós, pela graça de Deus, participamos da ceia do Senhor, nós podemos estar seguros de certas coisas muito importantes para a nossa salvação. Primeira coisa que nós devemos ter segurança, certeza. Temos uma participação real com o sangue e corpo de Cristo. Real, não é de faz de conta, real. Quando pela fé verdadeira tomamos o pão e o vinho, cada vez mais, pela fé, nós estamos participando do Senhor Jesus e dos dons salvadores dele, cada vez mais. É uma participação espiritual, porque cada vez que eu estou na ceia celebrando em memória daquilo que Jesus fez em nosso favor, para a nossa salvação, nós estamos tendo contato com a natureza divina de Jesus. E se nós temos contato com a natureza divina de Jesus, porque vocês sabem que Jesus ele tem duas naturezas, uma só pessoa, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, 100% Deus, 100% homem. Então, quando nós estamos à mesa do Senhor e participando dos sacramentos com fé naquilo que Jesus fala, nós participamos da natureza divina de Jesus, e se nós participamos da natureza divina dele, participamos dele. Nós estamos tendo cada vez mais contato com ele, nós estamos mais vivendo nele. Temos contato com a sua natureza humana que está lá no céu, à destra de Deus. É algo profundo, muito. Assim, cada vez que você toma por fé a ceia, você
você pode ter a certeza que cada vez mais você se torna carne da carne de Jesus, osso dos ossos de Jesus. Cada vez mais você participa de todos os dons espirituais que Jesus conquistou para você na cruz. E essa participação com Jesus ela é tão real quanto o pão e o vinho que o ministro da palavra dará a você naquela noite da ceia. Tão real, tão sólida quanto isso. E essa participação é feita pela obra do Espírito Santo e não mediante o só consumir o pão e o vinho da ceia. Entenda isso. É o Espírito que faz essa operação quando a ceia está sendo tomada com fé nos eleitos de Deus. Nos eleitos de Deus. Se a primeira coisa, e nós confessamos isso em nosso catecismo, veja na resposta 79, por favor, a parte finalzinha, depois da parte que nós já lemos, que diz: e principalmente, Ele nos quer, Jesus nos quer assegurar por estes sinais, por estes visíveis sinais e garantias, primeiro, o quê? E participamos de seu corpo e sangue pela obra do Espírito Santo, tão realmente como recebemos com nossa própria boca estes santos sinais, ou seja, pão e vinho, em memória dele. Uma segunda coisa que nós crentes podemos ter segurança e estar seguro é que eu posso ter a certeza que todo o sofrimento e toda a obediência de Cristo são meus. O que é que ele disse na ceia? Quando ele estabeleceu o sacramento, o que é que ele disse aos seus discípulos? Ele disse: isso é o meu corpo oferecido por vós. O que é que ele disse mais? Ele disse: isto é o meu sangue derramado em favor de vós. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, Ele sofreu, Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, em favor de vós. Mas não só essa obediência passiva de Jesus, essa obediência dele receber a ira de Deus na cruz em nosso lugar, mas também a sua obediência ativa. O que significa isso? A obediência de Jesus durante todo o seu tempo antes de morrer na cruz. Toda a obediência de Jesus em cumprir os mandamentos de Deus de coração, fazer tudo aquilo que a lei dizia. Toda essa obediência de Jesus também é em nosso favor. Você pode olhar a sua vida durante hoje, durante a semana que passou. Suas fraquezas, às vezes que você se irou, às vezes que você falou uma mentirinha ou uma mentirona, e no final mentira é tudo a mesma coisa. Quando você sentiu sentimentos impuros, quando você fez algo que quebra a vontade de Deus, você sabe. Eu sei pecados, e tem pecados até que eu não sei porque é tão comum para a minha vida. E só é necessário uma mentirinha. Só é necessário nem eu fazer nada, só é necessário minha mãe me conceder. Eu já sou um pecador miserável, condenado, merecedor da ira de Deus. Você pode imaginar o que Jesus estava dizendo? Toda a obediência dele. Ele fazia, claro, em primeiro lugar, porque ele amava o Pai. Nada no coração de Deus, de Jesus, ia contra a vontade de Deus. Ele queria. Ele disse que fazer a vontade do Pai era o pão e a bebida dele. Ele
transpirava, ele respirava amor por Deus, ele viveu em amor por Deus, ele reencarnou por amar ao Pai em primeiro lugar, a vontade do Pai. Mas ele não estava fazendo isso somente por amor ao Pai, ele estava fazendo isso também por amor à sua igreja. Ele estava fazendo isso em cumprimento da lei, porque a lei ela se divide em dois grandes mandamentos: amar ao Senhor Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E o segundo mandamento é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus, quando encarna, Jesus ele está cumprindo a lei. Você pode imaginar? Ele está sendo obediente em todo momento. Até quando era criança, obedecendo perfeitamente seus pais terrenos. Para chegar na noite da traição, ele dizer: chegou o ponto, agora vai ser feito o sacrifício. Isto é o meu povo, é dado em favor do povo. Este cálice com esse vinho vermelho, carmesim, é o cálice do sangue da nova aliança. O meu Pai não vai esquecer todas as tuas iniquidades. O meu Pai vai lavar você de todos os seus pecados. Esse sangue eu derramarei, eu verterei, derramarei aquele maldito madeiro na cruz. Eu farei isso em favor de vocês, em lugar de vocês, para o bem de vocês. Eu amo vocês. Amo. Quando estamos na mesa, direcionando os nossos corações para Cristo que está à direita de Deus. Quando eu estou participando, você está participando por fé nesse elemento. Você pode comer, você pode beber, dizendo: todo sofrimento, toda a obediência perfeita do meu Salvador são minhas. Você pode imaginar isso? Naquela mesa, o Pai está olhando para nós, está vendo Cristo em nós, vendo como se eu e você, depois de uma semana, de um dia cheio de pecados, que nós confessamos e abominamos, Deus está dizendo: eu te recebo, como se você tivesse obedecido toda a minha lei, e como se você tivesse, você mesmo, pago o sacrifício, satisfeito a minha ira lá na cruz. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Evangelho que nenhum homem na face da terra pode inventar tal. É o Evangelho da graça, do amor de Jesus, em nosso favor. Isso nós confessamos. Veja, na resposta 79, a segunda coisa que nós devemos estar seguros, nós confessamos com base no Evangelho que todo, não alguns, todo sofrimento, o seu sofrimento de Cristo, e podemos entender da mesma forma, toda a obediência, são nossos, da igreja. Tão certo, veja a palavra, tão certo, tão seguramente, como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Por isso que na nossa forma da Santa Ceia nós não pregamos uma ceia para perfeitos. Nós pregamos na forma da Santa Ceia o Evangelho da Graça que diz: esta ceia é para todos aqueles que sabem que, apesar das suas muitas fraquezas que lhe restam contra a sua vontade, eles estão indo a Jesus,
abominando os pecados, mas confiando no sacrifício de Jesus. Conclusão, meus irmãos. Imagine que bênção. Bênção espiritual temos ao participar em verdadeira fé de cada ceia do Senhor. Quando nós estudamos a nossa doutrina bíblica, nós entendemos pela palavra e pelo Espírito em nossos corações que a Santa Ceia do Senhor não é um mero rito mensal, cada vez mais anos. Quando nós entendemos a doutrina do Evangelho, nós passamos a entender que a ceia não é uma tradição da religião de papai e de mamãe, não é uma coisa da igreja. Quando nós entendemos o Evangelho, nós olhamos para a ceia do Senhor como um verdadeiro banquete espiritual que fazemos em memória do Senhor Jesus Cristo, e um banquete onde nós nos encontramos de modo especial com Jesus e nele nos alimentamos. Quando entendemos o Evangelho, isso chegamos a entender. Nós e nossos filhos, mesmo eles que não participam da ceia do Senhor, podem ter a certeza que o Senhor Jesus ele está realmente presente conosco na hora da ceia. Por isso que o pastor, quando os pais trazem suas cadeiras para sentarem à mesa, chamam a atenção das crianças, dizendo: crianças e adolescentes, prestem atenção, não fiquem conversando. Primeiro que ele deve conversar no culto, depois porque especialmente na hora da ceia vocês vão presenciar Jesus de modo especial conosco. Você está vendo? Conosco. Temos. Ouvir Jesus pela palavra, ver Jesus espiritualmente na hora da ceia. Ele está presente, não fisicamente, por isso você não o vê. Mas Jesus ele está presente realmente. Porque, segundo a natureza humana, Jesus está no céu. Mas segundo a sua natureza divina, o Senhor Jesus ele está conosco na mesa dele. A presença de Cristo na ceia não é física, mas ela é real. Tão real quanto a presença do pão e do vinho, quanto a presença de todos aqueles que estão sentados ao redor da mesa e presenciando a ceia. Tão real quanto isso, porém espiritualmente. Nós e nossos filhos podemos ter a certeza que a cada participação da ceia nós somos fortalecidos com Jesus Cristo para continuar a andar no caminho da salvação. Nós somos fortalecidos para frutificar as obras do Espírito Santo e para nós vivermos em comunhão verdadeira com os nossos verdadeiros irmãos. Cada ceia. Por isso, a cada ceia eu não posso decrescer na fé, mas espiritualmente eu devo crescer na fé. É muito estranho. Se a cada mês eu participo da ceia do Senhor, e a minha vida, ao invés de estar cada vez mais forte em Cristo, está menos forte em Cristo. Eu não estou dizendo que crente não cai, eu não estou dizendo que crente não se enfraquece. Se enfraquece, nós ficamos doentes ou não ficamos doentes? Ficamos. Mas eu estou dizendo que cada vez que participamos, ao invés de sermos fortalecidos, somos enfraquecidos? Não. Pelo que nós cremos e confessamos e o que a Escritura nos ensina,
Cada vez que eu participo, eu devo ser mais frutífero, eu devo ser mais forte, eu devo estar mais em santidade, eu devo estar vencendo cada vez mais minha natureza pecaminosa, eu devo estar mais promovendo a comunhão dentro da igreja, eu devo viver mais em santificação, na minha casa, no meio dos meus irmãos, e na rua onde eu estou, no meu trabalho, na minha escola, em todo. Sim, meus amados irmãos, quando nós vemos a ser pelos olhos do Evangelho, que banquete espiritual é esse? Podemos entender todo o valor da palavra de Jesus, podemos entender o que os apóstolos ensinaram, podemos entender o que era tão valoroso para a igreja, e é valoroso para a igreja, o sacramento da ceia do Senhor. De modo especial, nós recebemos a ceia. E entendendo a ceia, meus amados irmãos, de modo nenhum eu quero estar distante dessa ceia. De modo nenhum eu quero deixar de tomar a ceia, pois ela é um banquete espiritual por meio do qual o Espírito Santo espiritualmente me alimenta com Jesus Cristo, o verdadeiro pão e bebida para a vida eterna. Imagina se é alegre quando eu sei que as senhoras foram para o verdadeiro banquete. Vou fazer a propaganda aqui não, mas foi uma coisa tão legal. Tanta comida, tanta conversa agradável, edificante. E os homens, para não ficar para trás, também fizeram um outro banquete tão legal também. Churrasco. E nós estávamos ansiosos para chegarmos lá. Queríamos comer comidas tão gostosas e desfrutarmos da comunhão em Cristo de um modo especial. Imagine a ceia, com todo esse ensino, o quanto a gente fica desejoso. Sim, nós ficamos desejosos com o pão que alimenta a nossa vida temporal e que devemos dar graças e ficarmos felizes. Quanto mais estar com o nosso amado, comendo e bebendo espiritualmente dele, para a vida eterna com ele e com todos os verdadeiros irmãos. Domingo que vem é ceia. Naquele banquete espiritual, comeremos e beberemos pão e vinho, não pão e vinho transformados na carne e no sangue do Senhor, mas comeremos pão e vinho, que são sinais e selos do verdadeiro pão e vinho da vida eterna, Jesus Cristo, que se ofereceu uma só vez na cruz para nos salvar da ira de Deus e nos dar a vida eterna. E venha logo esse banquete. Queremos esse banquete para louvarmos o nosso amado Salvador em memória dele. Faremos isso. E eu encerro esse sermão, meus amados irmãos, convidando vocês para nós lermos a oração que se encontra em nossa forma da Santa Ceia, na página 410, de nosso livrinho de cânticos, nosso livrinho de cânticos, onde também tem a forma. Essa oração nós fazemos ao final de cada ceia do Senhor. E nós iremos ler juntos essa parte, essa oração do Senhor, essa oração ao Senhor, melhor dizendo. Página 410 de nossa forma, nosso livro, que tem a nossa forma. Então, todos nós juntos.
Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela ceia do teu Filho, Jesus Cristo. Louvamos-te porque pelo Espírito Santo nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão do teu Filho e na união fraternal. Agora, fortalecidos em nossa fé por esta ceia, rogamos-te para que demos frutos de gratidão. Faz com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a ti e uns aos outros. Faz-nos esperar ardentemente a vinda do nosso Senhor. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor desde agora e para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tens nos dado o ensino do céu, a doutrina da tua palavra sobre a Santa Ceia. Coloque em nossos corações essa palavra que nós ouvimos no sermão pela manhã, a doutrina, e que nós possamos assim estarmos ansiosos para o banquete espiritual que nós teremos no próximo domingo, que estejamos vivendo aquilo que nós confessamos, que estejamos glorificando a Cristo e querendo de fato, por tua graça, viver o Evangelho de Jesus, e que, confiados só em Jesus, possamos nos assentar à mesa no próximo domingo e nos alimentarmos espiritualmente daquele que é o pão do céu, a bebida do céu que alimenta a nossa alma para a vida eterna, Jesus Cristo somente. E é em nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém.